Boa tarde a todos. Para quem eu não falei ainda, é um prazer muito grande retornar a esse grupo fantástico aí, que tive outras experiências anteriores, que foram ótimas. E agora vamos abordar um assunto que é um assunto do momento. Eu acho que ele vai ser do momento sempre, de agora para frente, né? Na realidade, essa pandemia aguçou bastante a nossa busca por usar a tecnologia, porque não podia sair de casa, então cada vez mais estamos dependendo do celular, principalmente, até o número de computadores vendidos vem baixando, e todo mundo está passando para celular mesmo, e usando isso de uma forma integral. Então, a gente fala assim desse momento, né? Então, segurança. Não adianta a gente falar assim, não, eu tenho segurança total, isso aqui não aconteceu. Você não está livre de um sequestro, eu, inclusive, já sofri, infelizmente, um assalto com mão armada, e nessa situação você faz o que tem que fazer, porque a tua vida é muito mais importante do que qualquer senha, do qualquer dado que você possa ter, né? E as coisas são de repente, né? Eu vou abrir no final para perguntas, então eu vou passando direto, obviamente, se houver alguma coisa que eu tenha que voltar dentro do assunto específico, eu volto, se alguém precisar uma volta num assunto ou não conseguir passar um entendimento correto, mas, assim, as dúvidas eu prefiro deixar para os últimos 10 minutinhos que a gente tiver, tá bom? Então, voltando, né, a gente tem situações que são surpresa. Alguém imaginou que ia acontecer o que aconteceu com as Torres Gêmeas? Então, esse é o fator surpresa. Os Estados Unidos não se consideravam o país mais seguro do mundo, melhor tecnologia, tudo mais avançado, não sei o quê. Entraram até no Pentágono. Então, a gente não vai ter uma segurança absoluta nunca, né? Agora, tem algumas coisas que a gente faz intuitivamente e que nos leva a ser inseguros no uso da tecnologia. Por exemplo, você atende o teu celular no meio da rua? Se você atende o celular no meio da rua, é um problema, porque você está atendendo, está concentrado na escuta daquilo que estão te falando, e você não está com o teu entorno bem guardado. Então, você vai ser um alvo fácil. Você usa o Zap na rua? O que eu vejo de gente parado no meio da rua, digitando coisa, você está digitando ali, você não sabe que tem alguém por trás e te pega rapidíssimo e te leva o celular. Por exemplo, eu já vi uma cena incrível, o cara enfia o braço por dentro da janela do carro e arranca o celular e sai correndo. Então, a janela está meio aberta, aberta total, abre pela metade. São coisas, às vezes, bem simples que a gente pode se cuidar ou no caso, se condicionar para evitar situações de insegurança e de furto, de roubo, enfim. Vou comentar um pouquinho sobre Pix, né? Também existe uma coisa muito alarmante, né? Porque, na realidade, né, não é o Pix que facilitou tudo. Porque, no momento de uma coação, se você tem um aplicativo de banco dentro do seu celular, sobre uma ameaça qualquer, pode ser nível de um sequestro ou num assalto e pontual, sem necessariamente o sequestro, você tem acesso a transferências. O Pix fez, vamos dizer assim, criar uma questão de que não precisa de ter o banco necessariamente ali para intermediar a situação. Mas não é o Pix, o Pix virou um esquema mais popular e, por isso, ele se sobrepôs a uma transação bancária.
mas o risco numa transação bancária também é a mesma. Então, algumas medidas. E outra coisa, chips. Isso é só para a gente começar, assim, uma reflexão sobre a nossa conduta e sobre alguns cuidados com o celular e o que é mito, o que é verdade nessa história, entendeu? Então, é falar que Pix é inseguro, muito bem, inseguro é você que usa de forma insegura na rua, que eu vou colocar algumas coisas que vão aparecer no slide, vocês vão perceber. E na questão, então, o que acontece? O Banco Central vai conseguir limitar, ele tem que dar alternativas de limites, e isso você também tem que fazer no teu banco, que uma transação via aplicativo celular tem algum limite, para que não esvazie sua conta, entendeu? Algum prejuízo vai acontecer numa situação difícil de um sequestro, de uma coação. Mas, e ter o limite é algo que é importante. Então, isso daí, na realidade, você... que nem você dirigir um carro, que você tem que ter todos os quesitos para dirigir um carro. Se você não pôr o cinto de segurança, você está afadado a ter um acidente e morrer por falta de cinto de segurança. É mais ou menos parecido. Agora, o chip que é uma questão, né, que eu queria colocar, que pouca gente sabe. O chip poderia ter mais segurança, né? Então, é o que a gente vê assim de clonagens, de coisas de telefonia, poderia estar sendo evitado se as operadoras cuidassem para ter algoritmos mais poderosos nos chips. Isso, com certeza, ia minimizar muito. Só que tem interesses por trás que não deixa isso se viabilizar, né? Então, o mercado acaba, vamos vender mais, vamos ter esses problemas para rolar situações que as pessoas tenham que mudar, e tudo faz parte de um grande mercado, né? A gente fala que as armas estão aí. Hoje teve um fato, então, não sei se todos estão a par dessa história dos Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália se mexerem belicamente, com ideias bélicas. Bom, tudo interesse desse armamentismo que a gente vê ao longo dos anos, né? Nada mais diferente do que isso. Então, são os interesses que movem. Mas vamos lá. Que ações preventivas que a gente pode tomar para minimizar uma situação de risco? Então, vamos lá. Primeiro, eu vejo muita gente, e como eu dou aula particular para acima de 60 mais, né? Eu vejo muita gente assim, é muito chato essa história de código, toda hora tem que digitar uma senha para poder liberar o celular, vou ficar sem senha. Não dá, então vai ficar sem senha, melhor não sair com o celular, porque é um prato cheio para uma invasão total nas tuas informações. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é uma senha ou PIN, né? Qual a diferença de PIN e senha? Eu não sei se todos sabem. O PIN é só numérico e até 6 algarismos. E senha é alfanumérico. E aí você pode fazer com mais, usar senhas maiores, enfim. Então, vai. No iPhone, você vai em ajustes, aí tem o Face ID na linha, você cria um código e cadastra esse código lá e pronto. Pode ser um código com 4 ou com 6 dígitos, tá? No esquema de Android, aí vale para todos, LG, Samsung, Motorola, enfim, todos de Android. Você vai em configurações, né? E na tela de bloqueio, então essa sequência aí é que aparece as telinhas, tá? Se vocês quiserem, enquanto eu estou falando,
irem no passo a passo para perceber onde é que podem fazer, porque vai ficar simples de entender de acordo com esse passo a passo que eu estou colocando na tela, tá? Então, mesmo que você já tenha um código, o máximo que vai acontecer é que, como você já cadastrou, ele pede esse teu código para você acessar essa área de refazer o código. Quer dizer, você pode trocar o seu código a qualquer momento. Então, quem não tem código vai entrar direto e cadastrar um código. Quem já tem um código vai precisar usar o código para acessar a área de mudança de código ou cadastramento e vai chegar aí. Então, no Android e o Android, sim, tem claramente lá o PIN e senha. No caso do iPhone, é só senha, tá? E no Android, você tem a opção de pôr alfanumérico, PIN, e até aquela situação, tem aquelas bolinhas que você faz um desenhozinho, você cadastra ali, tá? Essa do desenhozinho, assim como o Face ID, quer dizer que você tem você tem o cadastramento da face e o cadastramento da digital. São duas coisas alternativas, e eu diria que é uma face de dois gumes, eu queria chamar a atenção de vocês. Por um lado, facilita, mas, por outro, numa abordagem de pessoas mal intencionadas, elas podem colocar o telefone na tua frente para liberar na rua essa situação. Então, eu queria chamar a atenção que é uma faca de dois gumes, você cadastrar um Face ID ou uma digital. Tá? Então, se você é uma pessoa mais distraída, eu aconselho a não colocar digital nem o Face ID. Se você é uma pessoa desligada, eu não quero esquentar minha cabeça. Sempre, e aí eu respeito, acho que é de cada um, mas se você é uma pessoa assim, então não cadastre o teu Face ID e você vai ter toda hora que digitar mesmo o teu código. Desculpe. Então, é importante você se posicionar, como eu falei, essa história depende muito de você, que é se posicionar em relação a isso, tá? Espera aí, só um minutinho, por favor. Esqueci de tirar o som do celular. Ok. Pronto. Então, seria isso em termos dessa parte do PIN. Vamos mais. Opa, peraí, congelou alguma coisa aqui. Isso, foi. Tem que estar sempre perto de você no número da sua operadora. Então, por exemplo, escreve num papelzinho e põe na tua carteira, perto de algum documento teu, porque você pode ter o teu celular furtado ou perdido, enfim, de qualquer forma, e você quer cancelar. Então, bloquear isso. A primeira coisa que você tem que ter à mão é o número da tua operadora, porque sem isso você não faz de forma rápida, tá? E o teu e-mail com senha, quem não consegue decorar, tem que ter isso por escrito para aumentar a rapidez do acesso que você tenha a formas de bloqueio que eu vou abordar mais na frente, tá? Então, é fundamental fazer o teu bilhetinho e guardar ali camuflado em algum lugar que você anda com... Eu aconselho junto com a CNH ou junto com alguma coisa que você vai estar sempre com ela para, numa situação, ser mega rápido. A rapidez hoje de tomar uma atitude é fundamental para você se safar de perdas. A perda do celular, ok, vai perder o celular, mas a perda maior, que são acesso a informações ou possível entrada em bancos, e também não é tão fácil assim, as pessoas divulgam isso como se acessar qualquer conta de banco é a coisa mais fácil para um hacker.
Não é bem assim. Se fosse assim, os bancos não iam apostar tanto num aplicativo de celular, porque eles têm que garantir isso. Eu falo para as pessoas, se vocês fazem conforme as diretrizes dos aplicativos e das orientações de segurança, o banco tem que garantir isso. O que ele quer é ter menos gente trabalhando fisicamente e colocar todo mundo com acesso, né? Então, essa é uma questão. Então, tenham essas duas coisas à mão para tomar atitudes rápidas. Isso. E uma terceira coisa é o e-mail. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o e-mail é uma identidade, um número, como se fosse um CPF do teu chip. Toda vez que você troca de chip, vai trocar o e-mail. E como é que a gente chega nesse e-mail para guardar? E aí eu vou dar um conselho para vocês. O que acontece? Se você já perdeu o celular, você tem que ter uma outra fonte de informação para poder dar o e-mail, não só na polícia, quando você for registrar a BO, na companhia do teu celular, que normalmente eles têm esse e-mail, mas é bom ter isso anotado, tá? Porque quando você compra um chip diferente numa loja que é franquia de operadora, pode ser que isso não tenha informação na central da operadora, ou teve alguma falha. Então, para evitar isso, já é melhor garantir, você pega esse e-mail. Como que você localiza no seu celular o e-mail? Se vocês quiserem, podem fazer comigo. Então, quem tem iPhone, vai no ajuste, depois vai em geral, e aí aparece sobre. Quando você toca aí, vai aparecer um monte de coisas, e dentre essas coisas vai ter o número do e-mail. No Android, em configurações sobre o telefone, e aí também vão ter informações, tem várias outras informações outras, mas a importante dela é o e-mail. E se você tem um aparelho que permite dois chips, você vai ter um e-mail para cada chip, tá? Então, isso é mega importante. Sim. Você poderia depois fornecer para a gente esse trabalhinho que você fez, poderia ceder para a gente colocar na... O PowerPoint, sim, perfeito, problema nenhum. Você faz esse favor? Faço. A gente publica no jornalzinho. Isso, porque aí fica esse passo a passo para todo mundo, e aí é só fazer experiência que vai dar certo direitinho, tá? Isso daí não tem erro. Agora eu vou passar numa seguinte situação. Peraí. Pensando, quando eu vou aceitar alguém que está vendo gente entrando nova aí na coisa, e não passo o PowerPoint, mas agora foi. Então, olha só uma dica de como você faz para capturar esse e-mail, que é essa tela. Então, você pode capturar a tela. Para quem não sabe, como é que captura a tela? É tirar foto da tela. Então, quando você tiver com o e-mail aparecendo, no caso do iPhone, e aí a questão, eu tentei ilustrar, mas eu me lembrei que cada aparelho muda a posição dos botões. É um inferno isso. Cada modelo é diferente. Então, você não tem que testar, apertar dois botões. No caso do iPhone, por exemplo, do iPhone, que já é o iPhone sem o botão redondo, os modelos mais novos, do 10 para cima, você apertando essas duas botões consecutivamente, ele tira uma foto da tela. Você vê porque dá um clique, né? Dá um flashzinho, não é bem um flash, você percebe a foto da tela. E essa tela vai parar no seu arquivo de fotos, ou seja, no Fotos, no iPhone, e no Android vai para a galeria, tá? E então, no Android, vocês vão ter que descobrir, dependendo do modelo,
é um botão que está isolado, mas um dos dois, ou que aumenta ou que diminui o volume. Vocês testando, vocês conseguem perceber qual que funciona. Então, no máximo, são 2 tentativas para vocês. Com certeza, o que está isolado é um deles. Então, aí só restam 2, e aí você tem 50% de chance de acertar, né? Aí o que acontece? Com a tela capturada e estando lá no Fotos, você vai enviar para o teu e-mail. Então, você está vendo embaixo aqui? Você envia para o teu e-mail e guarda isso no teu e-mail. Então, você manda um e-mail para você mesmo, tá? E quando você recebeu o e-mail na tua caixa de entrada, você dá uma estreladinha nele, para ele ficar fácil de achar. Para quem tem Gmail, você clica e coloca com uma estrela. E para quem tem iPhone, você indo numa seta embaixo, você consegue sinalizar o e-mail. E fica uma bandeirinha na cor que você escolher lá da cor. Então, com isso, você, numa situação de emergência, entra em algum lugar, entra no teu e-mail, numa loja, no telefone do vizinho, porque você entra pelo navegador, entra no teu e-mail e consegue achar o número do e-mail do teu celular para poder fazer. Então, essa são dicas, é uma dica de como fazer isso de uma forma bem tranquila e ter sempre acesso, porque na hora que te leva o celular, o e-mail já foi, né? E quando você manda para o teu e-mail, qualquer lugar que você entrar, você acessa. Ele abriu a porta. Oi? Bom, agora vão mais algumas dicas importantes. Vamos lá. Nunca coloque na primeira página de acesso um ícone de aplicativo de banco. Então, isso aqui é praxe, porque aquela tela é a tela que você mais usa, por exemplo, que está no WhatsApp, que está com as coisas do e-mail, etc. Então, banco não é para ficar. E como aquela tela fica muito aberta, qualquer um vê que você tem aplicativo de banco. Ok? Então, essa é uma dica de você colocar para uma segunda tela. E ainda, que é o segundo item aqui, ó, abrir uma pasta. Vocês estão vendo aqui do lado que tem um exemplo como que é pasta? Vocês devem já ter visto isso no celular de vocês. Se vocês não têm nenhuma pasta feita, basta você arrastar um ícone, grudar o dedo no ícone até que ele fica soltinho e você arrasta para o ícone de quem você quer juntar. Então, por exemplo, você tem Bradesco e tem Itaú. Aí você quer juntar, você leva, arrasta ou Itaú ou Bradesco, um para cima do outro. Quando você solta, ele abre uma pasta automaticamente e joga os 2 ícones ali. Óbvio que você não vai dar nome nessa pasta de bancos, né? Então, você coloca um nome que você vai achar com grande facilidade, tá? E pronto, ali, e na segunda página. Com isso, você continua tendo acesso às suas transações bancárias sem chamar a atenção de quem está em volta de você, tá? Mega importante isso. Outra, você está falando, tocou o telefone na rua, antigamente a gente não tinha celular, então isso virou uma neurose, né, que você tem que atender no primeiro. Muitas vezes você pode deixar de atender naquele segundo. Aí, hoje, não tem aquela história que a gente tinha de um custo, quem liga de Claro para Vivo, paga mais. Isso acabou. Então, hoje, você pode ficar o tempo que você quiser na linha. Então, você pode não atender e entra numa galeria, lugar seguro, um lugar que está mais seguro, e retorna a ligação para a pessoa. Ou, se você está próximo já de uma entrada de uma loja, quantas vezes já me aconteceu? Eu entro para a loja como se fosse comprar alguma coisa e atendo a ligação na loja. Então, essa é uma medida simples, mas tem pessoas
que não se tocam e atendem no meio da rua. E aí fica falando no meio da rua como se tivesse com uma bolha em torno dela, facilitando a ação das pessoas que estão mal intencionadas, né? Então, essa é uma questão de comportamento que a gente pode, com certeza, ajustar, né? Outra dica importante fica com o dedo próximo do botão que fecha a tela. Qual é o botão que fecha a tela? Deixa eu ver se eu retorno aqui. Lembra que... Não, eu vou falar que fica mais fácil, que tem os dois aparelhos. É o botão que fica isolado dos outros dois. Esse é o botão que você apaga a tela e, quando apaga, bloqueia. Então, o que acontece? Se você anda na rua e se você ainda insiste e atende, se você ficar com o teu polegar, o indicador, próximo a esse botão, no momento que acontece o negócio, se você pressionar, a tela é bloqueada e a pessoa não tem acesso. Por quê? Quando você é surpreendido dessa forma, o teu celular está desbloqueado. Então, o acesso às informações é imediato, tá? Então, como você evita isso? Apertando rapidamente o botão, basta um toque que a celular vai ficar bloqueado pela senha, criando, em si, uma dificuldade de acesso às informações. Por isso que o ladrão adora pegar as pessoas desprevenidas, porque já pega o celular desbloqueado. Aí é uma festa, né? Então, quando você faz isso, você ganha tempo, né, para poder chegar numa coisa mega importante, que é poder apagar os seus dados ou bloquear o celular mais para frente, que eu vou entrar nesses detalhes, tá? Vamos lá. Novamente. E agora, então, vamos com bastante calma em relação a isso. E aí eu vou me deter em cada um separadamente, né? Tem uma parte que é importante... Peraí. Ok. Que é muito importante, que é um antes dessa entrada aqui. Todos têm que ter o backup ativo do celular, tá? E se ele está para ser achado, né? Essas duas situações são importantes, porque sem elas como pré-requisito, você não consegue achar o teu celular ou não consegue enviar uma mensagem para bloquear ou apagar o celular. Então, vocês têm que ver aonde entra nisso para poder deixar ativo. Deixa eu só perceber aqui no último, eu acho que eu tinha feito uma... Não. Então, vamos lá. Você tem que fazer esses dois assuntos, eu vou passar em detalhe, seria o seguinte: no caso do iPhone, por exemplo, você vai aonde você tem o iCloud para poder perceber se está sendo feito o backup, tá? Então, você entra no iCloud e deixa ativado o backup. Vai aparecer a palavra backup do iCloud. Isso tem que estar ativado. E outra coisa é buscar o meu iPhone, que também é nessa mesma área e tem que estar ativado a busca do iPhone, tá? É nessa área que tem. No caso do Android, aí é complexo. Por quê? Porque, infelizmente, o Android não é padrão para todos os celulares. Cada marca coloca o Android de um jeito. E isso faz com que você tem que achar em cada um. Mas é buscar meu aparelho, colocando na lupa das configurações,
você consegue facilmente acessar essas informações, tá? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta específica em relação ao que passou até agora? Eu não estou vendo ninguém, eu não sei se ninguém tem pergunta ou... peraí. Não. Peraí. Eu não estou percebendo... Eu não estou vendo ninguém falar aqui. Espera um minutinho. Nós estávamos com os telefones desligados, né, professor? Ah, tá. Agora sim. Agora e, sim. na verdade essa sugestão da Sueli para você passar para ela e ela passar para a gente uma cópia, me deixou tranquilo que eu estava escrevendo tudo que estava aparecendo aí, mas agora eu parei. Ah, não, eu ia Mais falar atenção, no final, ali. eu ia disponibilizar de qualquer jeito, porque eu entendo que uma coisa é você falar e você perceber a importância, e outra coisa é você fazer, né? Então, fica tranquilo que a única coisa que não deu para fazer de uma forma sintética é esse assunto, como é que eu busco o meu aparelho, onde é que... Porque, principalmente no Android, é uma confusão danada, porque cada fabricante tem uma forma de chegar e adapta o Android do seu jeito. Então, mas a palavra-chave é buscar meu aparelho. Quando você joga isso na lupa, você chega na onde seria a questão de ativar isso. Eu acho que isso deveria vir ativado de fábrica, mas isso não acontece na maioria das vezes. Então, são duas coisas importantíssimas de manter isso ativo. Um é o backup, porque o que acontece? Se o backup não foi realizado, você não vai recuperar as informações que estão lá. Você vai até poder bloquear, apagar tudo que tem, mas o que acontece? Você não recupera as informações que são do seu celular. E a configuração também, tá? Que eu vou explicar melhor o que é isso, né? Na questão. Em termos de segurança, as pessoas me perguntam muito, bom, Sérgio, o que é mais seguro? Um iPhone ou um Android? Aí eu queria dar uma explicação sem mostrar um favoritismo por uma ou outra plataforma, mas explicando a conduta corporativa de duas empresas, uma que é a Google, dona do Android, e a outra que é a Apple, dona do iOS, ou do iPhone. Então, a Apple, como ela adotou uma postura vertical, significa o seguinte: a Apple desenvolve o sistema operacional dela e só permite ser usado no aparelho que ela fabrica. Então, ela é dona de todo o processo, desde o projeto do aparelho, a parte de segurança do aparelho. Então, ela é dona de tudo. Se houve alguma falha, a falha é exclusivamente da Apple. E é um software fechado, quer dizer o seguinte: nenhuma empresa de fora mete o bedelho na parte interna de funcionamento do aparelho e da parte de segurança, dos códigos de segurança do aparelho. Já a Google resolveu... Então, por isso que a Apple é elitista e os aparelhos são caros. Tá? A Apple não tem como objetivo corporativo dizer que qualquer ser humano pode ter um Apple. Isso não é verdade, porque o aparelho mais básico custava, até pouco tempo, uns 3 mil e poucos reais. E é o básico do básico da Apple. E por esse valor, você compra um mega bom Samsung. Né? Até eu tenho recomendado para meus alunos um que está na faixa de 2 mil e pouco, que é tão bom quanto os melhores do que estão na frente, que todo mundo paga mais caro e nem precisa. Mas na Apple não tem isso.
Em contrapartida, o Android... um detalhe, a loja da Apple também é controlada e os fornecedores de aplicativos dentro da loja Apple sofrem o crivo da Apple, porque se vazar coisas dentro dos aplicativos, eles são punidos. Então, existe todo um rigor de segurança, que não adianta nada fazer um celular e ser vertical e eu permitir que terceiros entrem na lojinha lá e, quando você baixa o aplicativo, ele pega e toma conta do seu aparelho. Já o Android, ou a Google, adotou a seguinte estratégia: não, eu quero tornar a coisa mais popular possível, eu quero ter fornecedores de soluções que sejam gratuitas, na sua maioria, e bem amplo, então ela oferece diversidade, e ofereceu uma coisa muito interessante, porque ela via então, o sistema operacional Android, ele é aberto, quer dizer o seguinte, que as pessoas podem entrar e mexer, e contribuir para mudanças, não é um controle fechado, como a Apple. Mas, com isso, a vantagem que deu é que qualquer pessoa pode ter um aparelho celular, né? Por R$300, aí você fala, R$300, paga em 10 vezes sem juros. Não é possível, porque vamos combinar que R$30 por mês, qualquer um vai poder ter um aparelho. E se comunicando, o que é fantástico do ponto de vista de permitir essa diversidade e está viabilizando até a sustentação de uma série de pessoas que vivem de empregos, de não empregos, quer dizer, na informalidade, de poderem auferir alguma receita melhor e otimizar o teu esquema. Imagina você localizar um cara que é um encanador, por exemplo. Antes era complicado, tinha que dar recado, né? Agora você liga para o celular dele. É fantástico isso, né? Então tem os pontos fortes e pontos fracos de cada um, né? Assim, a Apple não permite essa facilidade financeira, né, de aquisição de aparelho. Em contrapartida, a gente tem um Android que não é tão seguro quanto o esquema da Apple, até porque também os desenvolvedores e a loja, tudo é muito mais aberto. Quando você lida com uma plataforma aberta, você está expondo muito mais a questão de segurança, com certeza. Sérgio, mas se eu vou usar um aplicativo de banco numa plataforma Android, eu estou menos seguro do que numa plataforma Apple? Um pouco menos seguro, sim, mas a plataforma do banco, ela é feita de tal forma para poder dar essa credibilidade e essa segurança, senão a coisa não ia andar, tá? Agora, o que eu quero dizer para vocês é que o hacker entra em qualquer lugar. Eu já tive uma experiência de família, porque eu tenho tios morando fora, né, e com a conta, que invadiram conta bancária americana e tiraram dinheiro, e sem celular, sem nada. Quer dizer, então, a nossa segurança ela é muito relativa. O que a gente pode é adotar medidas para evitar coisas, né? Então, inclusive eu oriento, eu ensino a usar o aplicativo de banco no celular, e as pessoas se beneficiaram muito disso no esquema da pandemia. A pandemia forçou muita gente a entrar de usar celular, porque não teve outro jeito. E o que foi bom, por um lado, né, não que a pandemia seja algo bom, mas essa questão de se entrar para a tecnologia, isso eu falo para todo mundo, a sua cabeça, você consegue envelhecer com mais qualidade quando você põe a tua cabeça, continua trabalhando com essa tua cabeça. Se você para, e o celular acabou induzindo você a aprender coisa. Cada aprendizado é um desafio para o cérebro.
E isso faz um bem extraordinário. Então, eu tenho esse viés, a gente tem que ver as coisas boas nesses tempos que a gente está passando. Então, eu acho que uma coisa boa é que muita gente acabou entrando para essa área e, sem querer, né, por uma situação específica, esdrúxula, acabou tendo que se informatizar de alguma forma, né? E isso é muito bom. Bom, vamos seguir aqui uma situação seguinte, aí eu vou explicar com calma cada uma das plataformas. A questão é, o que eu faço a partir do momento que aconteceu uma situação? Então, o primeiro passo é você ligar para a tua operadora e informar o bloqueio. Isso todo mundo já sabe, ou a maioria já sabe. E a questão do e-mail, para facilitar, porque aí a pessoa não tem que nem localizar o e-mail. Você dita o e-mail, a pessoa escreve e já, pelo sistema, já bloqueia de forma rápida. Isso tem que ser o mais rápido possível. Aí vem a segunda questão, que é essa que eu vou abordar em detalhe. O que eu faço com meus dados que estão lá naquele celular? Então, se você tem que pegar, respirar fundo e entrar num computador ou num celular de alguém da sua confiança, tá? No caso se você teve um iPhone furtado, roubado, seria o seguinte, você tem que entrar no iCloud, como está aqui. O iCloud é a plataforma que guarda todo o backup do teu celular e também dá um acesso para você bloquear e apagar o celular. Então, quando você entra no... E por isso você tem que ter... Agora vocês vão entender como lá na frente eu falei que você tem que ter o teu e-mail e senha da Apple e, no caso do Android, que é do Google, do seu Gmail. Quem tem Apple e tem um Gmail, pode ser que não seja a mesma, a não ser que quando cadastrou na Apple, usou o e-mail do Gmail para cadastrar na Apple. Isso cada um tem que ver o seu. Qual é o seu e-mail de cadastro? Eu já percebi em várias pessoas de mais idade que não tinham, aí a pessoa pega e coloca o nome dela com @icloud.com. Então, a Apple cria, naquele momento de configurar o celular, um e-mail e o teu cadastro está lá. Então, é importante saber qual é o teu e-mail de cadastro na Apple, porque é esse que você vai usar aqui no site do iCloud. Aí aparece o ID, para você jogar o teu e-mail e a tua senha, aí em seguida vai aparecer esta tela que está aqui. Estão vendo minha seta preta ou não aparece a seta para vocês? Aparece? Tá. Olha só, essa autenticação de 2 fatores, obviamente, se você não está com o teu celular, essa autenticação não vai poder acontecer. Seria para você entrar no teu celular e digitar os números, ver o número que aparece e digitar aqui. Então, se você quer apagar ou bloquear teu celular, você vai ter que ir aqui nesse buscar iPhone e clicar aqui. Quando você clica em buscar o iPhone, o que acontece? Ele vai localizar o seu aparelho. Então, eu peguei o meu próprio aparelho e coloquei, olha só, tá aqui, eu estou no Maitá, então ele localiza o aparelho, tá vendo aqui? E aí me dá 3 opções, tá? Vamos entender o que é cada uma das opções. Você pode ter perdido, até dentro de casa, o teu aparelho, e você quer achar o teu aparelho. Então, essa é uma forma de você achar. Você pega, manda um sinal sonoro, que é clicando aqui nesse alto-falantezinho, e ele fica bipando. O celular começa a emitir um sinal para você ver se ele está próximo. Ou, se você deixou na casa de um familiar ou de um amigo o celular, você pode fazer essa coisa e ver se a pessoa localiza o celular na residência dela, onde caiu perto do sofá, enfim, alguma coisa assim, o telefone fica bipando, entendeu? Então, é uma forma de você localizar o aparelho. Aí,
A segunda situação seria o seguinte: você não foi assaltado, você acha que você perdeu o aparelho. Então, o que acontece? Você clica em modo perdido, ele vai bloquear o teu aparelho e só você, com a tua senha, vai conseguir abrir, liberar esse aparelho, tá? Ninguém vai conseguir, ele fica bloqueado e ele vai entrar numa série de perguntas de segurança para que só você vai poder saber responder para poder liberar o aparelho. Então, quando você não tem certeza ou quando você acha que o aparelho pode ser achado, você bloqueia. Eu acho que esse seguro morreu de velho, eu prefiro apagar tudo. E o que acontece, mesmo que ele se for achado, e aí já é uma dica do Sérgio, mesmo se ele for achado, você consegue, pelo backup, recuperar todas as informações. Então, eu acho que entre pensar duas vezes e naquela de sem saber exatamente o que aconteceu, eu vou lá e mando apagar. Então, essa é uma situação mega importante e que você, se for rápido, você não dá oportunidade alguma de alguém acessar seus dados, muito menos banco, entendeu? Porque banco ainda tem que ter uma outra, quebrar o esquema bancário. Não é tão simples assim, tá? E aqui você apaga tudo. Eu vou comentar mais depois o que acontece, o que acontece com o teu celular depois que você faz esse procedimento, tá? Então, isso seria para iPhone. Vamos ver como que faz para a parte do Android, tá? Então, vamos lá. No Android, você tem que entrar, e acho que pouca gente sabe disso, em www.android.com/find, tá? Isso é o site do Android para qualquer marca de aparelho, tá? Então, quando você entra no Find, e isso com pré-requisito, que teu telefone está com o ASHME ligado, o backup feito, você tem essa situação muito semelhante ao da Apple, que também localiza onde você está, né? E aqui está no símbolo verde aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Tá? Então, o meu Android, ele está aqui. Ele até mostra modelo, tudo. E também, como no iPhone, você tem como reproduzir um som e localizar o teu aparelho dentro de casa. Você não sabe onde enfiou, mas o aparelho estava ligado, então você consegue, pelo som, achar o aparelho. Outro dia, o meu estava dentro do closet e eu não sabia onde é que estava o aparelho, deu para achar dessa forma. A outra situação, que é aqui a de baixo, né, é configurar a proteção e limpeza. Quando você clica aí nessa segunda alternativa, só um segundo. Quando você clica nessa segunda alternativa, abre a mesma coisa do que do iPhone, a opção de você bloquear o aparelho ou limpar o aparelho, tá? Bom, aí você consegue se tranquilizar em relação ao conteúdo do teu celular, né? Acesso às informações. Ainda falta mais um detalhe na sequência do que fazer se acontecer. Fazer uma BO. Não deixem de fazer BO. Por quê? Mas de um celular. De um celular. Por quê? Na hipótese de não ter apagado, na hipótese de qualquer coisa que aconteça, você está protegido por um documento oficial. Então, ele, além de posicionar de que houve uma situação e que foi roubado o aparelho, você consegue segurar transações feitas com esse aparelho, tá? A outra situação, que inclusive aconteceu comigo, quando aconteceu que levaram o meu celular, eu já fiz
Infelizmente, eu já tive essa experiência pessoal, tá? Então, eu vou te dizer que funciona mesmo, tá? Se você é rápido, foi como eu fiz, tem que respirar fundo, a gente fica em estado de choque quando a coisa acontece, mas essa rapidez garante a tranquilidade. Aí, essa BO me facilitou um mega desconto na compra do aparelho. Entendeu? E quando se fala de um iPhone, então, nem se fala porque o prejuízo é alto. E aí, as empresas, com uma cópia do BO com elas justificam um desconto muito maior do que o desconto comercial que dariam para um cliente preferencial, por exemplo, tá? Ou uma promoção. Então, eles têm isso, nem todo mundo sabe que isso acontece, e é verdade, as empresas adotam isso, mas tem que provar que realmente foi essa situação que aconteceu. Solidariedade, tá? Né? Oi? Solidariedade. E sim, com certeza, com certeza. E eu fui beneficiado dessa situação, e eu precisava rápido. Infelizmente, né, essas coisas acontecem quando a gente menos espera, e numa situação que você, assim, puxa, bem agora, eu estava com uma viagem já comprada para fora do Brasil, e tive que, então, uma viagem você já está se preparando para um gasto diferente, e realmente eu não estava esperando ter um gasto ainda com aparelho novo naquela situação. Então, eu estava embarcando 15 dias depois do fato ocorrido, e eu tive que comprar um outro aparelho. Então, na realidade, foi bastante legal acontecer isso. Então, vamos conversar um pouco, porque esse assunto gera muita coisa, né? E aí eu queria que vocês se colocassem também com perguntas para enriquecer isso que a gente está falando. O que eu queria comentar, que foi um assunto que já rolou, é o seguinte: e aí, o ladrão leva e desliga o aparelho. Como é que eu vou bloquear isso? Como é que eu vou apagar isso? Essa seria uma questão que vocês poderiam fazer. E o que é que como é que isso funciona, para vocês entenderem, né? Isso funciona da seguinte maneira: quando ele apaga, e ele vai fazer isso porque, na realidade, ele quer transformar isso rapidamente em mercadoria e repassar. Então, o que acontece? O que acontece é que, no momento em que ele desliga o aparelho, não tem problema. Se você faz rápido e pede para apagar, o que vai acontecer é que qualquer que seja a pessoa que ligue o aparelho, a primeira coisa que o aparelho vai fazer ao ligar é travar e apagar. Ele não vai permitir que a pessoa desbloqueie e acesse as suas informações. Então, independente Então, é importante que você tenha esse tempo, por isso que ficar com a mão no gatilho, sempre próximo ao lugar, isso é uma estratégia de uso do aparelho. Você ficar com a mão próxima aonde você destrava a tela é fundamental, porque se teve a chance de destravar a tela, você ganha tempo para, em seguida, fazer esse procedimento. Olha, se você não é daqueles que fica tremendo muito tempo, vocês conseguem, em 10 minutos, fazer esse procedimento no acesso de um computador. Não demora mais que isso. É o tempo de colocar e-mail e senha, acessar o negócio e dar a coisa. Logicamente, às vezes tem que ligar um computador, enfim, esses 10 minutos são bastante razoáveis para isso, tá? Então, gente, eu gostaria de deixar um espaço aberto para a gente falar mais sobre o assunto de segurança. Então, como é um assunto que pode ir para outras áreas também, então deixei um pouco aberto para a gente poder conversar. Ô, Sérgio, Sueli falando. Sim. Eu queria só falar uma coisa, assim, não tem a ver nada com isso, mas tem a ver com o que você falou, que está sendo importante os idosos usarem aparelhagem e tudo. Saíram agora uns telefones
com você, a tela dele já aparece uns ícones grandes, assim, WhatsApp, e-mail, já aparece ali que é só... Você conhece esse aparelho? E se você clicar, já vai para o aplicativo? Ou não? Então... Eu achei, assim, muito interessante. Ótima pergunta essa. O idoso que tem, assim, tem amigas que não querem saber de WhatsApp, não quer, mas com aquele telefone que eu tenho visto a propaganda, parece que é só clicar no ícone e já abre, não sei. Sim. Então, eu já tive com um aluno com esse aparelho, mas eu queria dar até um alerta para vocês, que é muito importante. Existe um marketing do aparelho. Gente, não é o aparelho que é diferente. Só que eles vendem como se fosse. Como a maioria das pessoas são leigas, elas vão comprar aquele aparelho. Na Apple, eu nunca tive a experiência de fazer, mas tudo que é Android, e aí tem esse lado mais fácil do Android, quer dizer, o lado ponto positivo do Android, na realidade, é um aplicativo, como se fosse um aplicativo de banco, um aplicativo de tudo, que é um aplicativo de facilitador para idoso. Então, ele cria uma tela sobre tela, tá? Então, ele esconde os ícones tradicionais e só você coloca nele só os ícones que interessam para o idoso. Então, o idoso vai usar o e-mail, vai usar o WhatsApp, vai usar a agenda de telefone, ponto. Ou vai usar até a câmera, se ele for capaz de tirar uma foto. Ou quiser usar como tal. Pronto, então você coloca esses 4 ícones lá, mas o que acontece? O aparelho pode ser qualquer aparelho. E esse aparelho que está se vendendo como um aparelho para idoso, que no fundo, roda Android, ele tem um sistema operacional do Android. E às vezes é vendido mais caro. Existe aparelho de R$300, né? E às vezes a pessoa pode ter só esse aparelho mesmo e usar, então, um investimento até menor do que um aparelho que se diz para idoso. Tem que tomar esse cuidado. Eu sei que a maioria das pessoas não tem ideia, mas é isso que acontece. Na realidade, é um aparelho que roda o Android por trás e deixa o acesso limitado àquilo que você coloca para lá. É muito legal. Eu tive um aluno de 90 e poucos anos que ele conseguiu usar o aparelho celular na boa, com essa história resumida. Se ele visse aqueles ícones todos, ia ficar desesperado ali, não ia fazer. Então, esse aplicativo, que foi muito, muito bem sacado, permite que as pessoas que inclusive não estejam com condições mentais tão boas, tenham um facilitador de tocar ali e atender uma ligação, ou de ali abrir o WhatsApp imediato e não ficar perdido naquele emaranhado de coisas, ou ficar com aversão ao uso da tecnologia. Então, facilitou bastante essa aproximação dessa pessoa mais avessa à tecnologia, ou uma idade tão avançada que não teria capacidade de usar, né? E onde se compra esse aplicativo, senhor? Você baixa da Play Store, no caso da Apple Store. Se você colocar a palavra idoso, aparece opções, tá? Não estou com o meu celular aqui, mas eu posso até passar a dica depois para a Sueli e aí distribui internamente de opções. Eu me comprometo de passar a dica disso. E eu acho que é até gratuito esse aplicativo, tá? Se não, é um precinho ridículo, que qualquer um pode comprar, que é uma vez só, não vai te fazer como assinatura, e ele fica por cima daqueles ícones todos. Maravilha. Tá? É bem, bem interessante, e aí viabiliza. Eu tenho já algumas pessoas acamadas que, por exemplo, só estão usando o WhatsApp. Eu fiz, inclusive, uma coisa bem interessante, aí vou, na questão de segurança, colocar para vocês o que acontece, o lado bom e o lado ruim. O que eu consegui descobrir? Que eu consigo colocar
um WhatsApp num tablet sem ter o esquema do celular. Por quê? Porque o Android permite que eu baixe um aplicativo de WhatsApp pela página do WhatsApp e não pela lojinha. Então, o que eu faço? Eu autentico o tablet pelo celular que está comigo. Então, o chip fica no celular e eu instalo o coisa. Então, fiz isso para uma senhora que está acamada, por exemplo, e ela está continuando a ver os familiares ali pelo tablet, que segurar um tablet é muito melhor. Até arrumei um esquema que o tablet fica apoiado, preso. Então, é sensacional isso, né? Viabilizar isso, né? Muito bom. Muito agradecido. Tá? Então, aí tem o lado bom de não ser mega protegido. Na Apple, não ia conseguir fazer isso, tá? Sim, mais alguma coisa, gente? Sim, de curiosidade. Por favor, sim. Como eu mantenho o backup ativo no Android? Então, o backup ativo no Android tem duas situações, por isso que o Android é uma questão seguinte. Vou falar especificamente da Samsung, que seria uma maioria, de modo geral, pelo market share da Samsung. A Samsung tem a Samsung Account. No momento que você se cadastra na conta da Samsung, isso é pelo aparelho, tá? Aparece, você pode digitar lá Samsung na lupazinha da área de configurações, que vai aparecer Samsung Account. Quando você se cadastra com uma Samsung Account e não paga nada por isso, esse backup do seu aparelho é feito na Samsung, de forma que se você perde o aparelho por alguma razão, você consegue restabelecer, fazer um restauro do teu aparelho com todos os aplicativos que você tinha instalado. Essa era uma questão que eu ia abordar agora no final dessa situação de consequências, né, desse processo. Então, é muito importante vocês terem uma conta com isso. Agora, quem tem Gmail, independente de ser Apple ou ser Android, tem um backup automático das fotos no Google Fotos e da parte do e-mail no próprio Gmail, que é a nuvem, tá? E o que eu aconselho é vocês terem o Drive. O que é o Drive? O Drive é a nuvem para arquivos do grupo Google, tá? Esse assunto de Drive, se for interessante para vocês, eu posso falar dessa história de backup, que é bem interessante, e que agora ninguém mais usa backup de pendrive, HD externo, isso já era. Tá? Esse é um assunto bem interessante para a gente dar um tratamento e conseguir, com facilidade, ter backup de todo o teu aparelho, do teu computador, sem se preocupar. É tudo automático hoje. Então, esse é até uma sugestão, se vocês acharem interessante, que pode ser abordada de uma forma bem didática, bem simples, para vocês poderem não se preocupar com backup de nada, tá? Então, backup de computador sincronizado. Eu tenho um laptop e tenho um desktop. Também resolve. Eu tenho amigos que têm 3, 4 aparelhos, está tudo dentro da mesma nuvem. O cara não levou nenhum dos aparelhos, está lá no meio do mato, mas tem acesso de internet, de alguma forma, ele vai lá, acessa qualquer coisa. Entendeu? Muito legal. Não tem que espetar pendrive em nenhum lugar, não tem que plugar HD externo. Você nunca está com HD externo na bolsa. Entendeu? Nunca. Então, essa é uma coisa bem interessante. Mas, voltando ao esquema dos dados de backup do aparelho, no esquema do iPhone, no momento que você já está na Apple, existe o iCloud automático,
que já faz o backup do aparelho. A Apple, assim, como é vertical, ela é muito já radical nesse assunto, então ela não deixa que o cliente se preocupe com isso. No momento de ser obrigado a ter uma conta na Apple para operar um aparelho Apple, você já conta com tudo isso. E é incrível a experiência, porque quando aconteceu comigo, em 5 minutos você tem o teu aparelho como era, entendeu? Porque essa nuvem, ela guarda a configuração do aparelho, na mesma coisa na Samsung com a conta Samsung Account, tá? Eu não sei se é LG, tem LG Account, no caso a Motorola, tem Motorola Account, mas cada um, essa que é a confusão quando se trata do Android, porque cada um trata de uma forma diferente. Então, e-mail e fotos, vocês não precisam se preocupar, porque tendo Google, um Gmail, você está garantido com essas duas coisas. O problema é os outros aplicativos e toda a configuração do aparelho e os outros dados do aparelho. Então, isso, cada um do Android tem que ser com cada um dos fabricantes, e no caso ou até que você possa terceirizar também, que você pode contratar um serviço de nuvens separado, tá? Aí você tem que fazer tudo manualmente, o que é mais complexo, não aconselho. Mas também tem essa situação. E no caso da Apple é muito mega fácil, porque já é automático. E é impressionante. Ele sabe, ele guarda tudo e ele, inclusive, você fala assim, mas eu tinha aplicativos que eu paguei. Como é que faz? Ele já sabe. Entendeu? Tudo volta, os vencimentos de renovação de assinatura, tudo a mesma coisa. E isso é bem, bem interessante nessa história. Tá? Professor, Sim. falando em voltar, por favor, poderia voltar na busca do aparelho pela Apple, aquela Sim. autenticação em 2 fatores? Sim, vou voltar. Bom, então, no caso da Apple... Como eu chego nesse frame? Então, no momento que você vai no iCloud.com, vai aparecer para você fazer um login. Aí você vai entrar com o teu e-mail do iCloud, do que você cadastrou na Apple, e essa senha. Aí a tela seguinte é essa tela que está aí aparecendo aqui, com autenticação de 2 fatores. Só um minutinho. O que acontece nesse momento? É que você não vai autenticar nada, porque o teu celular já foi. Certo? Porque o que acontece? Se você jogar, ele vai querer colocar aqui o número que ele mandou para o teu celular, mas o celular não está no teu poder mais. Então, como é que você entra para bloquear? Sérgio, eu não cheguei aqui. Como eu chego nessa aqui? Você não conseguiu chegar nessa tela? Não consegui. Não, mas espera aí. Você tem que entrar num computador, não é no celular. Não é no celular. Não, você está no Apple com o Apple na mão, né? Sim. Não. Isso daqui, você tem que ir num navegador qualquer, então você tem que buscar o primeiro computador mais próximo que você tiver. Tá? O celular mais... foi, né? O computador mais próximo. E você entra pelo www. Então, entra no Google da vida, no da Microsoft, no Edge, qualquer um, e entra no www. Aí, quando você faz esse login, a primeira tela que aparece é essa. Isso não é feito pelo celular, tá? Porque pelo ajuste tem o buscar. Tem o buscar. Imagina... Oi? No ajuste... Tem o buscar-me, que está automático. Sim, mas esse buscar-me é para deixar a busca ativa, senão eu não localizo. Entendi agora. Isso aí para ele aparecer no mapa, tá vendo a bola verde? Essa bola verde dizendo iPhone Sérgio XS é a única, é a forma de que o aparelho está com o buscar ligado.
o que acontece na hipótese de alguém desligar o teu aparelho para evitar que você bloqueie ele, é que essa bola verde não aparece. Então, você não percebe aonde o cara foi parar com o teu aparelho. E eles tentam desligar o mais rápido possível para não serem localizados, por causa do GPS. Aí, você continua no teu procedimento e dá ordem de apagar. O que acontece? Mesmo não sabendo onde foi parar o teu aparelho, na hora que alguém ligar, ele vai apagar tudo. Entendi. Tá bom, entendi agora. É isso, por isso que não é pelo aparelho. Esse procedimento aqui não é pelo aparelho. O que você tem que garantir no teu aparelho é que o busca tem que estar ligado. Aí uma atenção para a Apple é o seguinte, isso para todo mundo que tem Apple. Muitas vezes você tem que fazer uma situação, eles pedem para você desligar o buscar Apple para você fazer um login novamente no teu aparelho, tá? Então, eles mandam você desligar momentaneamente. Tem que lembrar de ligar de novo. Vou repetir com calma. É o seguinte. Quando você sai da tua entrada no aparelho pela Apple, porque quando você entra no aparelho, você tem que entrar com e-mail e senha uma vez. E aí esse busca fica ligado. Mas vamos supor que aconteceu uma situação que você tem que dar um reset no teu aparelho, tá? Se acontecer uma situação dessa, você vai ter que desligar o busca para ele acertar o aparelho e depois ligar o busca. Então, muita gente esquece de religar essa busca. E aí, numa situação dessa, o que acontece é que a ordem não vai chegar nunca. Porque quando o cara liga o aparelho, ou alguém liga, quem comprou ligou, na hora que ligar, esse busca vai acender. E aí vai receber a notificação de apagar e apaga antes da pessoa entrar. Se esse busca estiver desligado, não vai rolar e não vai apagar. Então, isso é uma coisa que tem que estar na cabeça. Sempre, às vezes, eu resetei outro dia, vai lá e dá uma olhada. Entendeu? Então, resetar não é apagar o celular, é fazer uma operação de reinstalar alguma coisa no aparelho, tá? Às vezes, existe quem faz isso pelo computador, porque você pode restaurar um aparelho pelo computador, principalmente o da Apple, tá? Que tem toda uma rotina que restaura o aparelho. Então, nessa situação de restauro de aparelho, se você não desligar, a Apple não consegue restaurar o teu aparelho. Aí depois tem que ligar de novo. Ok. Tá? Alguma pergunta mais? Eu queria falar um pouquinho sobre aplicativos de banco, essa parte de Pix, para vocês tirarem sumir alguns mitos dessas coisas, né? O aplicativo, os aplicativos bancários, eles são muito seguros, tá? O Pix veio para facilitar algumas transações e algumas coisas, no meu entender particular, porque o governo começa a tomar conta mais fácil de tudo que você gasta, de tudo que você faz usando o Pix. Eu não vou ter Pix. Você não precisa ter Pix para passar. Tem muita gente que acha que tem que ter Pix para passar Pix para alguém. Não, isso é mito. Você passa Pix sem ter Pix. Você pode optar por não ter Pix, mas você pode passar Pix pelo teu aplicativo de banco sem ter o seu própria chave Pix. Você só precisa saber a chave Pix da outra pessoa. Os aplicativos são seguros até para remessas. Eu tenho uma aluna que ela banca a pós-graduação em Portugal do sobrinho neto dela, e ela paga a universidade mandando uma transferência fazendo câmbio do celular, 88 anos. Tá? Então, para confiar, sim. Eu vou fazer isso no meio da rua? Lógico que não. Não mexe em aplicativo de banco no meio da rua, é uma questão meio de bom senso.
Então, muitas coisas que a gente fala de segurança vai muito no esquema do bom senso da gente usar a coisa. Então, a segurança não é o esquema do aparelho. Então, eu mandei tanto de dinheiro, vai sumir, alguém vai entrar na minha conta, vai limpar minha conta. Não é assim que acontece. O que acontece é que o noticiário, né, o pessoal da mídia, fica ávido por essas notícias, e uma vez que acontece uma coisa, é como se aconteceu com milhões de pessoas. Aí fala assim, o danado do Zap, que é não sei o quê, uma coisa que eu falo é o seguinte, até uma questão que eu não abordei e ninguém perguntou, mas eu já vou aproveitar e já vou entrar na onda. Zap ou WhatsApp não é banco, gente. Essa história que estão falando na propaganda na TV, para você mandar coisa pelo WhatsApp, de dinheiro, eu não faço e não aconselho nenhum amigo e nenhum aluno fazer. Por quê? Porque não tem um banco por trás. Sabe o que eles fazem? Você se cadastra no Facebook. O Facebook é seguro? Você viu as eleições americanas, o que aconteceu, aquele bombardeio todo? Não é seguro, não é uma instituição financeira. Então, eu não estou aconselhando as pessoas a usarem o WhatsApp para transitar dinheiro. E eles estão... Só que o povo, e aí eu estou falando das pessoas que não têm menor cultura, mas que, graças a Deus, usam a tecnologia, mas que não têm essa informação, elas vão fazer pela facilidade que o WhatsApp, porque elas não sabem fazer de outra forma, ou não tem conta de banco, então vai facilitar alguma coisa. Não dá. Você é obrigado a cadastrar a teus dados num esquema chamado Facebook. Tá? Então, não é uma instituição financeira. Então, olha os princípios da coisa. O bom senso é a melhor segurança nossa. Tá? Se eu percebo que o Facebook é que está por trás, e não é uma instituição, por que eu vou confiar os meus dados financeiros ao Facebook? Jamais. Só por coação. Por livre espontânea vontade nenhuma. E olha que minha filha trabalha lá nos Estados Unidos, do Facebook. Eu falei isso para ela. Eu falei, sabe quando? Nunca. Mas, se eu tenho... Aí as pessoas me perguntam, Sérgio, existe uma outra transação, é segura ou não é segura? Que é agora me deu um branco aqui. É uma instituição que intermedia as transações bancárias. Tá? Essa instituição, agora que me fugiu o nome da instituição, ela é segura, porque ela é como se fosse um banco, ela é uma instituição financeira virtual que ela faz pagamentos. Então, o que acontece? E até uma coisa interessante, olha que eu vou falar de segurança que é legal. Ela é uma instituição que pega os dados do teu cartão, ficam com ela, e as transações que você fecha, o teu cartão não aparece. Quem fecha a transação para onde você está comprando é esta instituição financeira, que está comprando no seu nome, tá certo? Então, essa é uma forma, antes de existir o cartão, que ninguém me perguntou sobre cartão virtual, antes de existir esse cartão virtual, a única maneira mais segura, sem se expor com cartão na internet, é usar o pagamento tipo... PayPal veio. Eureka. PayPal, já ouviram falar do PayPal? Então, PayPal é uma instituição financeira que já existe há mais de 10 anos, tá? E que você cadastra o seu cartão nela, totalmente confiável, tá? É um cofre, é como se tivesse um esquema na Suíça lá, colocou lá, e ela vai fechando. Quando você fecha com americanas.com, como exemplo, quem fecha é o PayPal com ela. O teu cartão não aparece para Americanas. Olha que interessante. Tá? E o que acontece é que existe uma remuneração do fornecedor para o PayPal. Você não paga nada para ter um PayPal. Tá? Quem paga é quem usa isso para
que recebe o pagamento deles, né? É aí que eles negociam, que nem a intermediação do cartão, que tem um percentual do lojista, mesma coisa, tá? Só que o que é interessante é que você tem o teu cartão crédito reservado nesse PayPal e você pode. O que acontece é que nem todos os comércios eletrônicos têm contratos com PayPal, então nem todos aceitam PayPal. Aí surgiu o cartão virtual, que é aquele cartão que a gente gera automaticamente. Então, é legal o celular com aplicativo, porque você gera um cartão que só serve para uma única transação e você faz a compra para naquele momento e acabou, o número não vale mais para nada. Então, só fecha uma transação. Muito boa segurança. A outra é, que veio decorrente disso, aí se eu faço uma assinatura da Netflix, aí lançaram um cartão virtual recorrente, que é aquele que permite que toda vez cobre o mesmo valor. E só serve para essa parceria que fecha e vai recorrente, entendeu? Para assinaturas. Então, é outra questão de segurança muito interessante de se usar. Comprar pelo celular é muito mais seguro do que comprar pela internet, tá? Pelo www no Windows. Muito mais seguro. Então, comprem pelo aplicativo e não comprem pelo computador. Então, essa é uma outra situação. E que eu acho que é bem interessante de serem usadas por vocês, tá? Está existindo também, aqui no Brasil, o Mercado Pago, que também é uma instituição financeira. Na verdade, tem a ver com o grupo Mercado Livre, é mega gigante, está na América Latina, um dos maiores, é o maior concorrente da Amazon hoje, tá? No varejo, e eles têm, criaram um PayPal deles, na realidade, então um banco. Então, Mercado Pago, que chama. Então, você cadastra lá e eles fazem pagamento para as instituições, para os fornecedores, com quem você está comprando. É uma coisa muito interessante e que aumenta a tua segurança nas compras online, tá? Professor, Então, aplicativos de celulares são muito mais confiáveis do que a internet livre. Dá licença? Sim. Vamos para as perguntas finais, se alguém tiver. Já são 6h30, tá? Isso. E eu queria falar para as pessoas que compareceram que a iniciativa dessa aula, vamos dizer assim, é da Simone, nossa secretária. Ela que teve a iniciativa de colocar esse tema. Ela está ali escondidinha, mas está. 10 para ela, infeliz. 10 para ela. Parabéns para a Simone. Eu estou precisando, gente, eu estou precisando de ajuda. Também estou no mundo, estou aprendendo. Ferrão falou. Valeu, professor Sérgio. Estou tentando fazer minha conta aqui no account da Samsung. Estou tomando uma costa, depois eu vou pedir ajuda. Acho que o pessoal tem pergunta. Depois vamos combinar como é que a gente faz a divulgação para o pessoal da palestra. O professor já autorizou. Eu vou mudar o PowerPoint. Depois a gente coloca o link. Tá. É mais uma utilidade pública da APA, viu, Sueli? Parabéns, parabéns a Simone e parabéns ao professor Sérgio Fux, que deu uma aula fantástica. Muito agradecido. Obrigado. E eu estou à disposição, se vocês tiverem alguns outros assuntos, como esse que eu falei da história do backup, a parte de computador que vocês usam, aquilo que vocês têm guardado. Eu acho que é um assunto bem interessante de ter esse conhecimento e não é complicado, ao contrário, é mais simples do que se parece e dá para desmistificar isso. Tá? Eu queria agradecer essa oportunidade. Será que alguém tem mais perguntas, professor? Eu quero falar, dar uma boa noite. Dar uma boa noite a todos. Aqui, ó. Surgiram uma aula sobre backup. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Sim, pode.
Eu gostaria que o Sérgio Fux deixasse o contato dele, para eventualmente a gente necessitar de alguma aula, etc., para fazer o contato com ele diretamente. Você pode disponibilizar isso, por favor? Sim, a gente vai Junto do material, hein? A sugestão é que vinha junto do material e as coordenadas do professor Sérgio. Muito boa ideia. Então, José Mauro está querendo falar, professor. José Mauro está querendo falar. Eu quero agradecer ao professor, agradecer a Sueli, Simone, e um abraço especial aí para os meus amigos aí, Joia, meu amigo Ferrão, né, que eu não vejo há tanto tempo. Tá? Foi um prazer aí, e agradecer, foi excelente essas informações, tá? Muito obrigado para vocês, tá? A recíproca é verdadeira, hein, Zé Mauro? Muito bom te ver. Você está muito bem. Esses encontros são bons para isso também, não é? Com certeza. Então, professor, a gente depois combina com a Simone de passar o telefone. Sim, vou passar para ela. Uhum. E os amigos que quiserem, vamos ver quando é que vai abrir lá, né? Estavam falando em novembro, mas não sei se tem novidade, não, de abrir lá o banco. Então, tá. Então, tá. Até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima. Assim que o professor Sérgio passar esse PowerPoint para mim, o Tony, ele vai colocar lá no link da APA, vai colocar no nosso espaço de links de aulas, né, para o pessoal poder acessar também. E como eu tenho, assim, uma lista de coisas para aprender, eu já falei com o professor Sérgio que eu queria mais coisas, já conversei com você também, Sueli. Aí eu vou te passando, e o que você autorizar, eu acho que vai ajudar outras pessoas também. E são dúvidas de trabalho mesmo, para a gente poder usar o computador, para poder salvar coisas de arquivo no celular, de trabalho, porque às vezes você está na rua, um diretor pede alguma coisa, você pode fazer, entendeu? Entra num lugar e faz, para atender, entendeu? Aí eu vou passando para você, que é a poderosa chefinha. O Antônio Miguel gosta muito de a poderosa chefinha, para quem não sabe. Mas o Antônio Miguel se amarra nessas aulas que ela vê com vocês aí, porque ela tem ideias boas, ela aceita nossos pedidos, né? A diretoria apoia, todo mundo apoia ela, porque isso aí ajuda todo mundo. Olha, a gente acaba se vendo vocês, que a gente também está com saudade de vocês. O Borges está ali só na escuta, querendo falar. Não, mas o Borges, ele é danadinho também, ele gosta de aprender, ele é professor, então ele gosta, falou em aula, ele está dentro. Ele gosta de tudo isso, ele gosta de novidade. Ele é ótimo também, ele é um ótimo chefe, gente, para quem não sabe. Graças a Deus, eu tenho uma turma de chefe muito boa. A equipe da APA é harmônica. É maravilhosa. Harmônica, então, o trabalho flui naturalmente, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, tá? Sueli, obrigada pelo apoio, Borges, toda a diretoria. Muito obrigada, seu professor Sérgio. Meu coleguinha, parceirinho aí, o Ricardo, que ele está sempre por perto, que se caísse a internet, ele pegava lá. Tem que ter alguém distante para ajudar. Ricardo, muito bom ver vocês, tá? Saúde para todos vocês. Grande abraço a todos. Saúde, grande abraço para todos. Cadê o professor? Já foi? O professor, acho que ele já saiu. Ele vai mandar o material, ele já tinha dado boa noite. Fiquem com Deus, gente. Fernão, um abração para você, hein? Obrigado. Tchau, beijo. Eu quero uma pintura sua, hein? Oi? Não se esqueça. Beijo, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.